nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho diário. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 17. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas vinho novo se coloca em odres novos. E assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. O Evangelho de hoje, nosso Jesus Cristo faz um alerta aqui aos discípulos de João e aos fariseus que é preciso abraçar a boa nova, ou seja, é preciso abraçar a revelação divina. Enquanto o jejum, à espera de nosso Senhor aqui, quando ele se revela, que nosso Senhor explica aqui, por acaso os convidados podem fazer jejum enquanto o noivo está no meio deles? Eles não entenderam que Deus estava ali no meio deles. Então, a partir daí, a gente não começa a se desligar do Antigo Testamento para adentrar ao conhecimento de Deus, da revelação divina que vai se cumprir. E é por isso que a Santa Igreja, pela sua belíssima conhecimento e autoridade, ela nos obriga a fazer jejum em 2 momentos, que é justamente quando o noivo é tirado de nós, que é na quarta-feira de cinza, quando ele se retira para o deserto para se preparar, para fazer o ato de amor dele, que é morrer por nós na cruz, e na sexta-feira santa, quando ele entrega a vida livremente para nos salvar. Então, a obrigatoriedade da Santa Igreja ao jejum é esses 2 momentos. Porém, ela com toda a sua sabedoria aconselha a quem desejar fazer o jejum às sextas-feiras, pode-se fazer, desde que, cumpra os requisitos que ela também ensina, que é, se eu não me engano, é a partir dos 12 anos de idade, abaixo de 12 anos, não está isento de fazer jejum, tá? E idosos até acho que 60 anos de idade, tá? Se é um pouco mais, me perdoe aqui, é porque eu não estou aqui com o catecismo para pegar exatamente, mas acima de 60 anos já está isento, se eu não me engano, tá? De se fazer o jejum. Ou aquelas pessoas também que têm comorbidades, que têm algum tipo de doença, elas não podem fazer jejum, tá? Mas fora isso, se você sentir no coração, é um ensinamento da igreja, você desejar fazer às sextas-feiras para a gente fazer memória a esse ato de amor que Deus fez por nós, morreu na cruz, é algo que a igreja recomenda, né? Mas não é obrigatório. Obrigatório só são esses 2 momentos, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Justamente porque, como nosso Senhor explica aqui, haverá momentos em que o noivo será tirado dele. E aí sim, eles jejuarão. Hoje eu estava agora há pouco na Santa Missa, e a Santa Missa, nós estamos com o nosso noivo. A nossa alma, ela é uma alma esposa de nosso Jesus Cristo. Talvez fique um pouco difícil de entender, né? Como assim? Uma alma esposa de nosso Jesus Cristo. A nossa alma anseia para estar unida a Deus. Às vezes, com essa nossa visão tão carnal, né? E hoje com essa nojeira sexual aí depravada, ficar um pouco estranho, né? Um homem falasse que a minha alma, ela é uma alma esposa de nosso Jesus Cristo. Eu estava junto do meu esposo ali na Santa Missa hoje, né? Então, é esse ensinamento que nosso Senhor está falando sobre essa questão
do jejum. E veja que, olha os ensinamentos que ele fala no Evangelho. Toda pérola ele vai colocando ali, ó. Por acaso coloca-se, faz-se um remendo de uma roupa. Deixa eu fazer o jogo de tela aqui, tá? Para eu pegar, para não falar aqui. Aqui, olha só. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Perceba? Olha o que nosso Jesus Cristo está falando, o paralelo do Antigo Testamento com o Novo Testamento, que é ele, né? Assim como também ninguém coloca vinho novo em odres velhos, né? Então, aqui está a chave para entender também que nosso Jesus Cristo está convidando a todos nós a, agora, meus irmãos, eu me revelei, eu estou aqui com vocês. Já não há mais essa, digamos, prática rigorosa, como faziam os fariseus à espera do Senhor, o jejum. Mas agora Deus está aqui revelado, né? E aí a Santa Igreja volta novamente pela autoridade que Deus deu a ela, pela toda a sua sabedoria, por isso que devemos estar unidos ao Santo Padre Papa, unido à nossa Santa Igreja, e conhecer e estudar a nossa fé, para que a gente possa acolher o melhor de todos os ensinamentos que tem, que Deus deixou na Sagrada Escritura. E aí, quarta-feira de cinza, sexta-feira, façamos o jejum, que é obrigatório. E a sexta-feira é um convite. É um convite também muito bonito, tá? Essa prática do jejum, porque o jejum tem vários benefícios. Aí recorda também aquilo que Nosso Senhor fala no Evangelho, quando ele diz, eu não lembro agora exatamente a passagem, os números, sou muito péssimo para guardar números e capítulos, mas quando os discípulos não conseguem expulsar um demônio de um endemoniado, e aí o povo leva o endemoniado para Jesus expulsá-lo, e Jesus ali um pouco retado fala com os discípulos: até quando eu estarei entre vós, né, para fazer as coisas? Gente de pouca fé, né? E aí ele expulsa o demônio, e os discípulos depois perguntam ao Nosso Senhor: por que nós não conseguimos expulsar aqueles demônios? Porque Jesus já tinha dado poder a ele, ir 2 a 2, pregar o evangelho, né, fazer milagres, curar, expulsar os demônios. E aí Nosso Senhor fala: há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Então, por isso que a igreja, na sua sabedoria, aqueles que desejam fazer o jejum à sexta-feira, façam. Porque se você está passando por uma situação difícil, né, talvez a arma eficaz para te ajudar possa ser um jejum, ofertar a Deus esse sacrifício da abstinência, né, da alimento. O jejum é a abstinência de alimento, tá? Não é como a gente tenta ludibriar. Eu vou fazer o jejum de tela de celular, de rede social, de computador, de jogar. Não, jejum é a abstinência de alimento, certo? E pegue direitinho a regra aí do jejum, a idade que começa, que pode fazer, né? Quem tem comorbidade tá isento, tá? Idosos, acho que acima de 60 anos ou é 65 anos. Pegue direitinho aí, por favor, para que não não tá isento também. E também outra lembrança é que às sextas-feiras a abstinência de carne é obrigatório, né? A carne vermelha é obrigatório. E isso inclui frango também, tá? Então a carne que é permitida é a carne de peixe às sextas-feiras. Se não tiver o peixinho, né, você pode substituir por ovos, por exemplo, né? Mas a abstinência de carne é mandamento da igreja, é obrigatório, todo fiel católico, exceto se cair uma solenidade, né, na sexta-feira, né? Então, é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe, que a Virgem Maria e São José, primeiro sábado do mês, honremos a Santíssima Virgem Maria, né, com o Imaculado Coração de Maria, né, intercedam por cada um de nós. Até mais.